Pois bem, gente, hoje nós estamos reunidos aqui para relembrar um caso muito sério, inclusive, para o jornalismo, para a imprensa. Um caso que ocorreu há 28 anos atrás na zona central de São Paulo. E antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de honra, as nossas colegas aqui, a Lucy Gonçalves e a Juliana Mello, vão relembrar essa história muito séria que ocorreu lá em São Paulo. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Fê? Tudo bem, Ju? Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos lá então, né? Bom, em março de 1994, os proprietários da escola infantil base, localizado na época no bairro da Aclimação, em São Paulo, foram acusados por Lúcia e Cléa, mães de alunos, por violência sexual dos donos da escola contra as crianças. Os responsáveis pela instituição de ensino, Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, juntamente a professora Paula Alvarenga e o motorista de transporte da escola, Maurício Monteiro de Alvarenga, foram injustamente acusados sem provas ou claras evidências de tal ato pela imprensa, por um crime que nunca foi cometido. E diante disso, a escola foi totalmente destruída por pessoas que acreditavam na informação falsa, vinculada pela mídia nos jornais e nas emissoras de rádio e televisão, e a partir disso, os verdadeiros inocentes, no caso, jamais puderam ter de volta o direito de sonhar em ter uma escola. 28 anos depois de um dos maiores crimes de imprensa no Brasil, o caso é citado como referência em cursos superiores de Direito, Comunicação Social e Jornalismo, Psicologia, Psiquiatria e Ciências Sociais, como exemplo de informações falsas, calúnias, difamação, injúria e danos morais. É isso aí. Bom, dito tudo isso, dá para imaginar aí a seriedade do assunto para quem não conhece a história da escola base, e para quem conhece, para o pessoal que já sabe, que viveu, né, a época, dá para relembrar aí o terror que foi na vida da família Shimada, né? Bom, e hoje quem está aqui com a gente é o nosso convidado especial, Ricardo Shimada. Muito obrigado, Ricardo, pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês, né? Vamos estar falando um pouquinho aí. Bom, gente, o Ricardo nasceu em São Paulo, na década de 1980, e hoje ele trabalha como sushi man e como professor de jiu-jitsu, além de ser autor do livro que ele está prestes aí a lançar, Filho da Injustiça, no qual o próprio Shimada vai relatar a sua versão sobre o caso que mudou completamente a realidade da sua família. Ricardo, conta pra gente, seus pais mantiveram escondido ou tentaram te preservar de alguma forma, te mantendo afastado das investigações da polícia e dos olhares da mídia? Sim, desde a segunda-feira, né? Que teve as primeiras acusações que eles foram para a delegacia, eles me deixaram de fora de tudo, né? Com, E que- com pode- quem você ficou mantido durante esse período? Familiares? não, eu fiquei sozinho em casa, no apartamento que a gente tinha. A gente tinha um apartamento na República, né? E só que como a escolinha estava começando, é, de 92 a 94 a gente morou, né? Dormia na escolinha, porque tinha que ter segurança, né? E o pessoal, e eles não tinham dinheiro para pagar segurança, então a gente dormia lá à noite. E o apartamento ficou fechado. Certo. Em nenhum momento a mídia chegou em você, porque assim, nas pesquisas que nós fizemos, em nenhum momento citaram seu nome ou que eles tinham um filho. Nessa Então, eles época, conseguiram bem, manter você longe disso tudo, né? Não, sim, nessa época aí eu fui instruído, porque depois que invadiram e depedraram a escola, É. fechou, eles entregaram o prédio, tiveram que gastar uma grana ainda para entregar o prédio bonitinho, só sobrou a copiadora. E meus pais nessa época estavam foragidos, né? Então eu fui instruído por meus pais e pelo advogado dos meus pais ali na época, o criminal falou, ó, qualquer coisa, você é um empregado aqui, você não sabe de nada também, e nunca tocou no meu nome, então eu fiquei na copiadora. Um mês trabalhando de porta fechada. Foi uma emissora lá, né, com aquelas câmeras escondidas debaixo do braço, perguntar dos meus pais, eu abri a porta, conversei, falei que não conhecia, que eu conhecia, mas ele não tava, É. que eu tava lá só trabalhando. Eles me filmaram, só que eles nunca descobriram que eu era filho deles. Bom,
Partindo agora para a parte mais policial da época, né? Que foi um dos principais aí desfechos de tudo. Do seu ponto de vista, como você analisa aí a conduta do delegado Edélcio Lemos, no caso? Foi precipitativa, né? Essa conduta dele. Eu acho que tem várias teorias, né? Que ele estava querendo subir de cargo e achou um jeito mais fácil, né? Essa daí é a mais pesada, mais forte, né? Destaque, Mas, né? mas foi Foi o que muito a gente analisou. precipitada, porque não tinha nada. Ele se baseava no inquérito, e todo mundo sabe que inquérito não é prova, né? E eu também, pesquisando no processo lá, todo o processo, inclusive nas mídias, aparecia ele chegava de manhã, aí os repórteres iam conversar com ele fala, não posso falar, ficava um pouquinho na sala, saía, ia almoçar, voltava, não, vocês têm que confiar na polícia, e nunca dava nada, né? Sem fundamento nenhum, né? Sem fundamento, tem uma entrevista que ele fala, né, que todo mundo fica perguntando pra ele de prova, ele fala, o próprio inquérito já é a prova. Ele se baseava também num laudo inconclusivo do IML, do IML, que chegou por telegrama, antigamente era telegrama, né? E ele se baseou nisso. Né? Difícil, né? Foi muito precipitado. E aí, nesse sofrimento todo que você viu seus pais passando, tipo, em algum momento você acha que eles enxergavam perspectiva de ver que a opinião pública ia tomar conhecimento de que eles eram inocentes, de que aquilo tudo estava sendo injusto? Eles eram otimistas sobre isso? Sim, desde o começo, né? Tanto que minha mãe sempre falou, a gente não tem nada. Em 2 ou 3 entrevistas dentro da delegacia, ela falou, não tem nada, não existe nada, a gente é inocente, né? A grande questão foi a precipitação. Mas ele sempre, você fala, não tem nada, a gente Não chegava sentido, né? Não tinha, exatamente, não tinha sentido esse tipo de acusação. Então eles sempre penaram muito para como se diz, para provar a inocência. Depois que ela voltou da delegacia, foi relato dela, eu escutei, né? Porque eles saíram da escolinha, os policiais foram lá a primeira vez, viram que não tinha nada, saíram. Aí meus pais voltaram, a escola já estava fechada, tinham 1 ou 2 alunos, uma professora, e meus pais começou a perguntar, mas o que está acontecendo? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Via de regra é eles provar que você é culpado, e não você ter que provar que você é inocente. Então, mas aí foi, o que eu falei, foi precipitação das mães, dos repórteres, do delegado, tudo, de né? todo mundo ali para caçar um culpado, queria achar. Certo. E quando ele falou com o delegado chegou a se retratar? Não, o delegado não toca nesse assunto. Não toca, Não né? toca. Será que tem algum arrependimento assim dentro Ah, dele? deve ter. Olha, Acredito que sim. eu acho que não. Não? Não? Porque eu não, assim, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Quem acusou meus pais, que acabou com a vida, assim, entre foi o repórter Ramos Salário. E depois de muito tempo, eu tô em casa lá, cuidando do jardim lá, da grama lá, e Globo me ligando, aqui é o Valmir Salário. Primeiro eu achei que era mentira, um trote, né? Não, eu quero fazer alguma coisa aí, eu quero me retratar com você. Aí eu me encontrei com ele, eu vi mesmo, né? O Que era arrependimento. sincero, né? Que era sincero. Você acha que seus pais perdoaram? Perdoou. Meus pais perdoaram. Claro. Perdoaram. Sim. Financeiramente falando, após os seus pais falecerem, como foi reconstruir sua vida com todas as perdas que você teve aí? Assim, financeiramente teve os processos, né, que foram saindo ao longo dos anos aí. Meus pais aproveitaram o da Globo, né, da emissora Globo, que foi condenada, ela foi a primeira a ser condenada a pagar, mas eles usufruíram um pouco, porque isso eu posso falar, porque não tem problema. Na época eles receberam 1 milhão, 1,5 milhão. Só que tinha muita conta atrasada. A copiadora, desde 94 até quando eles fecharam em 2008, 2009,
Não foi meu pai não pagava o aluguel. O aluguel. O aluguel, porque o advogado civil era curador da Santa Casa. E eles fizeram um acordo, ó, você não precisa pagar, paga quando sair, né, a indenização do processo. Você chegou a ter, na época, algum ressarcimento oficial do Estado, e no caso foi, né, a indenização que veio, mas aí do Estado veio alguma coisa? Não, do Estado foi o último a sair, saiu há pouco tempo, saiu há uns 3, 4 anos atrás. Do SBT saiu. Você pode falar de valores? Olha, posso. Do SBT acho que foi 400 ou 500 mil. Eu sei que tem um que você teve que pagar também, né? Então, Teve uma o indenização que você teve que SBT, pagar. o SBT a gente ganhou. Acho que foi 400 ou 500 mil. Foi em 2015. 2015. E nesse mesmo tempo, a Bandeirantes ganhou. Porque o juiz entendeu que não tinha provas. Também não, até hoje eu não entendo. Foi quase 300 mil também. Muito dinheiro, né? Foi. Meio que você recebeu do SBT, só que a diferença é que ia ser parcelado pra pagar a Band. Pra né? pagar. Aí o a advogado, Band era à vista, né? o advogado falou, ó, então a gente vai pegar seu prédio, vai bloquear seu apartamento. Falei, bloqueia. Tá aqui, ó, a carta do SBT tá aqui, vai me pagar em parcelas. Eu posso pagar em parcelas, né? É o que eu posso fazer. E eles aceitaram? Não. Não aceitaram. Desbloquearam o apartamento, Caramba. Poxa. bloquearam. Aí eu segurei, né? Ia recebendo, fui segurando, aí eu paguei tudo de uma vez depois de 3 meses. Então, no geral, quase todos os veículos, quais foram os veículos na época que foram passíveis de processo? Foram todos. Todos? Todos. Veículos de mídia Mídia, impressa também? Menos a teve- cultura. Menos a cultura. Só Menos a a cultura que foi cultura. de fora. Mas SBT, Globo, Record, Band, jornais, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Diário Popular, Notícias populares. Notícias Populares, Época. a revista Imprensa, revistas Isto É, né? Quais de fato foram processados e quais de fato foram condenados? Que você falou que a cultura não foi e pra Band você perdeu, né? Por que a cultura não foi? Por que a Band vocês perderam? Teve algum motivo? A cultura é porque não apresentou, né? Não apresentou a reportagem, nenhuma reportagem. Não exibiram nada. Não exibiram nada, né? E em relação à Band, por que vocês tiveram que pagar pra eles? O que houve aí de controvérsia? Segundo eu pesquisei nos processos, foi por causa do juiz entendeu que não tinha argumento suficiente nas reportagens da Band Uhum, que a Band seria condenada. uhum. Você concorda com isso? Cara, se você pegar as fitas antigas, né? Uhum. Não concordo não, mas quem Vê que sou eles eu, estavam né? de acordo também com o que estava veiculado, né? E aí, qual informação você gostaria que tivesse sido tornada pública e que nunca foi publicada? A inocência de verdade dos meus pais, né? Porque na época foi primeira capa a acusação. Foi nota de rodapé, foi nota de classificados a pedir desculpa. Então deveria ser bem mais enfático. Chegou a ser colocado que eles eram inocentes ou eles simplesmente o caso foi arquivado por falta de provas? Exatamente. Olha, gente, o caso foi arquivado por falta de provas. Ponto. Como você falou aqui já, você já perdoou de fato, né? Mas o que significa para você essa frase, a arte de perdoar? É tirar o peso, que não me pertence isso, né? Certo. Não me pertence isso. Porque é um caso que foi muito falado, saturado, falado. E a nossa intenção é falar desse caso sim novamente, Certo. mas E dando uma nova visão para esclarecer. quem viveu a época, né? Para quem é filho dos donos da escola. Então, Principalmente a questão do lançamento do livro, né? Que vai ser um marco aí, né? Vai. Tem o lançamento do livro e tem 3 projetos rolando aí, 2 documentários e uma ficção. caramba. Boa, legal. Então, logo o pessoal que está acompanhando aí esse podcast, além do podcast, vai poder comprar o livro aí do Ricardo Shimada. Qual que é o nome do livro? Filho da Injustiça, é isso? Filho da Injustiça. Filho da Injustiça. Projeto. Mas é isso que eu disse isso. aqui, que seja, que tenha a tamanha repercussão quanto teve O caso. o caso na época, né? Obrigada por ter participado. Agradeço a todos, parceiros, colegas. É isso, gente. Obrigado, Ricardo Shimada. Obrigado, Lucy. Obrigado, Ju. Obrigada. Para você que Obrigada, acompanhou obrigada, aí o Ju. nosso podcast do nosso querido Ricardo Shimada. É isso. Palmas para ele.